Para uma construção, existem alguns elementos que são essenciais. O primeiro deles é aquele que quer construir, ter clareza do que ele precisa construir, como ele quer construir e até quanto ele pode investir. Depois disso, vem os profissionais da área, nesse caso um arquiteto especificamente, que vai desenvolver o projeto conforme as necessidades reais daquela pessoa. E o arquiteto ele tem a função de unir a técnica da estética, da beleza, com a técnica construtiva, física, química, matemática, e fazer essa integração das diversas áreas que podem compor o desenvolvimento de um projeto. Então, o arquiteto ele vai pensar em tudo: posição do sol, incidência solar, ventilação, proteção, o clima é muito importante e um item também indispensável é o estudo do solo onde esta construção vai se erguer. Porque o solo é extremamente importante. Dependendo do tipo do solo, algumas construções não podem ser realizadas ou algumas fundações vão ser necessárias. Então, essa conversa da necessidade do projeto, a dimensão que o projeto tem, com as características do solo são essenciais para escolher o tipo de fundação. E então começa-se todo um projeto complementar, que é o projeto estrutural, onde vai se pensar em cada detalhe da fundação. Toda construção precisa de um começo, meio e fim. Uma construção que fica inacabada, ela tende a se deteriorar. Então, se eu não tenho uma cobertura, a água, com certeza, com o tempo, ela vai desgastar a construção por si só. E por fim, eu vou colocar aqui uma cereja do bolo, porque se o coração da construção é o projeto, a cereja, digamos assim, do bolo, vou fazer essa comparação, seria a supervisão de obra. Por quê? Porque uma obra que não é supervisionada, ela tende a ter muitos problemas. Problemas de execução, problemas de detalhes, problemas estruturais. Então, todo bom construtor acompanha a sua obra, tem um projeto na mão e está sempre revendo, sempre olhando os detalhes, os desenhos, porque mesmo que você tenha feito o projeto, você não vai lembrar de tudo. Então, quanto mais rico o projeto for, quanto mais detalhes, quanto mais a cara daquele cliente o projeto tiver, melhor ele será executado e mais qualidade de vida esse morador terá posteriormente, depois, quando a casa estiver pronta. Então, fazendo um paralelo, né, desse específico que eu realizo na minha missão, né, como arquiteta na comunidade, e também com a minha missão, meu carisma, minha vocação, meu específico, né, dentro da Canção Nova, eu sempre preciso voltar no projeto original. Esse é um detalhe que não pode faltar mesmo. Né? Sempre que eu percebo que eu não estou indo bem nos princípios, que eu estou relaxada, que eu não estou vivendo bem, que eu estou angustiada, é porque tem algo que está faltando. Então eu volto lá atrás. Eu volto no meu chamado, no meu encontro pessoal, na essência do meu chamado e vou lembrando daquele projeto que eu fiz lá atrás, que foi um projeto de santidade, né? A gente vem aqui para ser santo, então quando eu olho lá para trás eu penso assim, opa, eu preciso voltar, preciso encontrar as respostas de Deus para mim que já estavam lá, mas que com o tempo, essa tecnologia, essa evolução da tecnologia acontece na nossa vida também. Deus vai modelando, vai fazendo, vai construindo, isso vai te dando uma cara nova também, do que Deus já fez e tudo que precisa ser feito para chegar até essa construção que Deus tem para realizar em mim, em nós como corpo, né, dessa construção linda, desse santuário que Deus quer realizar no nosso coração, uma obra bem acabada, bela e santa. Você tem percebido que toda a nossa vida gira em torno de um sistema? E num sistema, nenhum elemento pode faltar. Todos os elementos eles precisam estar integrados. Isso mesmo, não é? A gente viu, por exemplo, a prevalência da nossa relação com Deus. E os elementos da nossa espiritualidade, eles precisam estar integrados. A oficina da vida, com o trabalho santificado, com os tempos fortes, com a busca do meio, com a presença materna de Maria. A gente viu que os elementos da formação,
eles precisam estar integrados, eles estão integrados. Se falta um elemento, nosso processo formativo não acontece. E isso não é diferente quando a gente pensa na nossa vida fraterna em comunidade. Porque quando a gente pensa na nossa vida fraterna em comunidade, nós precisamos entender que os elementos que constituem a nossa vida fraterna são os nossos princípios, pautados nos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade, da obediência, da fraternidade, né? O princípio da partilha, transparência e do viver reconciliado. E esses elementos, eles precisam estar integrados. Nenhum pode ser deixado de lado. A gente sabe, né? Se eu peco contra um princípio, eu peco com todos os outros. Mas eu não quero partir da negativa, como diz o Padre Jonas. Se todos os elementos estão presentes, não é? A nossa vida, ela vai se organizando. Se os elementos estão presentes, se a providência, a autoridade de submissão, a pobreza, a castidade, o viver reconciliado, a partilha, a transparência, a gente tem qualidade, saúde nos nossos relacionamentos. E isso gera o quê? A eficácia da missão. Não é? Como é bonito ver, por exemplo, aquilo que o Monsenhor Jonas ele fala sobre a missão, mas ele vai falar da vida, da beleza da vida fraterna, que nós somos uma comunidade e que em todos os ambientes nós precisamos fazer a experiência desse ambiente fraterno vivido em comunidade, que nasce dos nossos princípios. Né? Então, você está vendo, eu estou sentadinha aqui nessa casa onde vai ser a casa da formação geral, que entrou em reforma. E nessa construção, todos os elementos estão integrados, os tijolos, o cimento, a terra, a areia, as telhas, nada pode faltar. Deus fala pelos fatos, meus irmãos. Né? Não foi à toa que Ele inspirou princípios para a gente viver. Se esses princípios estão integrados, a gente cresce, a gente cura, a gente experimenta um ambiente de família, a gente é formado, a gente de fato vai fazendo uma experiência de família, porque é isso que nós somos. Não é à toa que a gente proclama como é linda a nossa família. Deus abençoe você.